Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 11ª aula. Pessoal, vamos começar o caderno 2, tá? Caderno 2, na página 4, né? Capinha aí do capítulo, ó. A arte tem uma função? Qual que é a função da arte? Nós vamos discutir sobre isso, tá? Aí a gente vê um grafite do Eduardo Cobra, né? No Rio de Janeiro, feito em 2016, tá? E abaixo tem uma cerâmica marajoara, feita aí por volta de 400 a 800 anos depois de Cristo. Bom, o Eduardo Cobra, gente, o nome é Eduardo Cobra, não é... Ele chama... O nome dele completo é Carlos Eduardo Fernandes Léo. Eduardo Cobra é o pseudônimo, vamos dizer assim, um nome artístico, tá? Ele nasceu em São Paulo, 27 de agosto de 75, ele é um artista brasileiro, evidentemente. Começou sua carreira como street art, né, que é o grafite, tá, de rua, vamos dizer assim, é uma arte urbana aí, com uma caligrafia bem elaborada, mais complexa que uma pichação, vamos dizer assim, né? Mas feito em espaço público, tá? Bom, e depois ele se tornou um muralista, propriamente dito, que é uma pintura executada sobre uma parede diretamente nessa superfície, né? Chama de arte mural. E também ele cria obras que simulam as dimensões, né, que é o 3D, né? Ele faz muito trabalhos tridimensionais com volume, né? Ele se tornou bastante conhecido pelo projeto Muro das Memórias na cidade de São Paulo em 2007, onde ele relatou e retratou, né, cenas antigas da cidade. Além da capital paulista, diversas outras cidades brasileiras contam com as suas obras, né? Também tem obras em outros países, como grafites na Inglaterra, na França, Estados Unidos, Rússia, Grécia, Itália, Suécia, Polônia, tá? Aí em 95 ele funda o Estúdio Cobra, especializado em painéis artísticos, onde ele conta com uma equipe de 12 artistas trabalhando com ele. Em 2011, finalmente ele foi premiado no Sarasota Chalk Festival, que é o maior evento de arte 3D do mundo. Enfim, e por aí vai, né? Já a arte marajoara tem esse nome porque é da cultura do Marajó, né? Cultura do Marajó. Foi uma sociedade que floresceu na ilha de Marajó, que é uma ilha costeira ali do tipo fluvio-marítima, né? Situada na área de proteção ambiental do arquipélago do Marajó, né? No estado do Pará, aqui no Brasil, que pega ali do rio Amazonas, né? Então naquela era pré-colombiana, né? Antes de Colombo chegar aqui às Américas, então já data aí de atividade humana ali desde 1000 anos antes de Cristo, né? E já tinha uma cultura ali persistente até a era colonial, persistiu durante a era colonial. E essa cultura pré-colombiana do Marajó pode ter desenvolvido até uma estratificação social, que é uma hierarquia social, né? E comportado, né, nessa população, que tinha ali uma população de 100 mil pessoas. Quer dizer, para aquela época era uma grande população. Bom, enfim, só para a gente saber o que a gente está vendo aqui dessas imagens. Depois ficam 3 questõezinhas para a gente refletir, né? Para você, a arte ela precisa ter alguma finalidade, como no caso a arte indígena, que sempre tem uma finalidade, ou não? Ou ela pode ser apenas apreciativa, observativa, reflexiva? Como a arte se manifesta nas imagens? Ela tem que transmitir uma mensagem? Que tipo de mensagem é essa? Enfim, como que você sabe que aquilo é uma arte visual? Então, a partir do que você concluiu das perguntas dessas duas anteriores, quais finalidades você imagina que a arte pode ter?
Qual que é a finalidade da arte? Será que ela tem uma finalidade social, uma finalidade histórica, uma finalidade política, de conscientização, de transmissão de mensagem, de sentimento, de emoção, de expressão do próprio artista ou de uma sociedade, de mantenedora de uma cultura, né? Qual que é a função da arte? De preservação histórica. Tá? Tem várias funções, né? É muito importante a arte. Bom, capítulo 1. Os registros que a arte promove. Então, os registros das pinturas na antiguidade agora. Tá? A antiguidade que a gente fala é uma época bem antiga. Vamos dizer assim, né? Pré-história, no início dos tempos, né? Então a arte é a forma mais antiga de registro do ser humano. Repito, a arte é a forma mais antiga de registro do ser humano. Muito antes da escrita já se fazia arte. Essa linguagem já era utilizada para registrar fatos que hoje nos ajudam a compreender como viviam os seres humanos nos períodos mais remotos, mais antigos. Foi assim que surgiram as primeiras representações de vida coletiva, social, né? E as primeiras inscrições. Inscrições escritas, né? Que consistiam na representação de ideias por meio do desenho. Era uma ideia pictórica, era uma ideia, um símbolo poderia representar um contexto, sabe? Então, vamos conhecer agora algumas visões do ser humano sobre o mundo por meio de desenhos e pinturas ao longo da história. Então, vamos lá. Vamos começar com a pintura na pré-história. Tá? Então, a pré-história é um dos períodos mais fascinantes da história humana, né? Nesse período não houve documentos escritos, mas expressões produzidas nas paredes das cavernas. Então os seres humanos primitivos desenhavam e pintavam pessoas e animais. Eles reproduziam a natureza da forma que conseguiam captá-la e assim registravam cenas do cotidiano, de caçadas, de lutas entre grupos. Nas representações é possível ver também imagens de aves, objetos e ferramentas. Gente, nós estamos falando de 15 mil, aproximadamente 15 mil, 11 mil anos antes de Cristo, antes de nascer Jesus Cristo. Porque nós estamos em 2022, então faz 2022 anos que Cristo nasceu. Então isso aí é 15 mil anos antes disso, tá? Bom, a gente vê uma pintura rupestre, que é chamada pintura pré-histórica, cerca de 15 mil anos antes de Cristo, a 13 mil, na caverna de Las Caux, na região de Dordogne, na França. Tá? Abaixo a gente vê uma pintura rupestre na reserva particular do Patrimônio Natural Pousada das Araras, em Serranópolis, no estado de Goiás. Alguma semelhança? Apesar de ali ser um boizinho aqui, aparentemente uma ave, mas tem bastante semelhança, né? E aqui do lado uma pintura rupestre, cerca de 11 mil anos antes de Cristo, a 7.500, na caverna das Mãos, na Argentina. Isso aí eles sopravam, né? Eles sopravam pós de pedra, colocava a mão servia como um estêncil, né? Soprava e tirava a mão e ficava a pintura, né? Aí eles pintavam esse vermelho, provavelmente poderia ser sangue de animais, esse escuro aí poderia ser carvão, né? Tipo pedaço de madeira queimada, né? Enfim. Apesar de o conceito de arte ainda não existir naquela época, a comparação entre imagens de períodos diferentes permite constatar que já havia noções de técnica de pintura e de desenho. A explicação mais aceita acerca dos motivos que levaram os seres humanos primitivos a fazer essas pinturas é que esse processo
os encorajava a captura dos animais representados. Então eles acreditavam em fé, como se fosse uma fé, que se eles conseguissem desenhar o boi, o animal ali na caverna, ele no dia seguinte ele ia conseguir caçá-lo, entendeu? Ele acreditava nisso, que ele dominaria o animal, tá? Ou mesmo em alguma batalha contra grupos inimigos. Tanto é que tem algumas imagens que tem até perfurações nas paredes, então servia também como tiro ao alvo. Então essa representação artística, denominada hoje de arte rupestre, é de grande importância como fonte de informações sobre o tempo e os costumes dos grupos humanos dos períodos mais antigos da história. Tá? Aí a gente vai para um período posterior, que é a pintura no Egito Antigo. Tá? A arte egípcia foi produzida, gente, eu estou falando isso aí de 1200 anos antes de Cristo. Tá? Agora a gente passou de 15, 11, 7 mil anos para 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo nascer ainda, tá? A pintura, a arte egípcia. Então a arte egípcia foi produzida para atender à religião. Então era tudo em prol do faraó, que era o Deus vivo. E por isso ela é bastante padronizada, então tinha uma regra, não dando margens à imaginação do artista. Nem os artistas assinavam as obras, tá? Porque eles faziam para o faraó, para Deus e não para eles. Mas tinha que seguir rigidamente um padrão, devido ao fato de a obra ter de apresentar um perfeito domínio das técnicas e não o estilo do artista. Então não havia criatividade. Na pintura egípcia, a representação da figura humana é recorrente e caracteriza-se por corpos desenhados de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés são representados de perfil, de lado, né? Essa forma de representar o corpo foi denominada de lei da frontalidade. Tá? Então, o tronco é a parte daqui do peito. O peito geralmente ficava de frente e a cabeça, os membros, os pés, né? Tanto os braços e as pernas, de lado. Então essa era a lei, era a regra para pintar seres humanos naquela época da pintura no Egito. Então, durante o Império Novo, um dos períodos mais importantes da cultura egípcia, a pintura teve o seu apogeu, quer dizer, seu auge. Os temas explorados eram geralmente representações da vida cotidiana, do dia a dia deles, do trabalho, de batalhas e da natureza. Tá? Nesse caso a gente vê uma pintura egípcia aí de cerca de 1292 a 1187 anos antes de Cristo. Tá? Observe aí que eles estão homens e mulheres trabalhando, né? Puxando uma carroça e arando, provavelmente arando a terra para plantar, e depois abaixo aí algumas árvores que eles cultivavam. Aqui do lado uma pintura egípcia cerca de 1500 anos a 1300 antes de Cristo, né? Dá pra gente ver que é uma parreira aí de uvas, né? Ou aparentemente parece uvas, mas poderia ser uma oliveira também, uma videira ou uma oliveira aqui de azeitonas, mas aparentemente uvas. Na pintura egípcia, as imagens representam uma visão estereotipada dos retratados. Então era uma coisa meio que padrão, uma aparência ideal que não correspondia ao aspecto real. Na realidade, os artistas egípcios não representavam as partes do corpo humano com base na sua posição real, mas sim na posição em que essa parte era mais bem vista, mais valorizada. Então era uma pintura ideal, idealizada, tá? E não real. Outra representação da pintura egípcia é a escrita. Então aí já existia uma espécie de escrita, tá? Diferentemente da pré-história. Trata-se de um sistema de mais de 600 símbolos gráficos desenhados e pintados, chamados de hieróglifos. Até hoje, o Japão, a China, eles utilizam os hieróglifos na escrita, onde um símbolo representa um contexto, uma ideia. Por exemplo, um símbolo representa a palavra amor, por exemplo, felicidade, enfim. Essa forma de escrita desenvolveu-se a partir de 3.300 anos antes de Cristo. Tá?
E o estudo e a produção dessa arte eram tarefas dos escribas. Então, os escribas eram os detentores do saber da escrita, tá? Eram apenas eles que entendiam, que divulgavam, que ensinavam, eram os grandes conhecedores da escrita. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Bom, então, escriba. O suporte utilizado para os escritos, quer dizer, a base para eles desenharem, além das paredes, era uma folha confeccionada com material extraído de uma planta comum no Egito, chamada de papiro, tá? É uma planta, papiro. E a folha de papiro, a folha dessa planta, também servia de suporte para a pintura de imagens. É parecida muito com papel mesmo, que era bem fininha, né? Lógico que tinha uma preparação para isso, mas como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, é uma folha de papiro, tá? Bom, no Egito Antigo, tanto a pintura quanto a escrita estavam vinculadas a funções religiosas, tá? Como eu já havia dito, né? Então as escritas também contavam a vida do faraó. Então essas artes eram produzidas em grande escala nas paredes das pirâmides, que eram constituídas para ser o sepulcro, né? O local onde ia ficar o corpo do faraó, dos reis e das pessoas ligadas a eles, as pessoas nobres, né, naquela época, como os escribas, que eram considerados nobres. Você sabia que a forma de pirâmide foi criada no Egito durante a terceira dinastia, as pirâmides, pelo arquiteto Imhotep? No início, as tumbas egípcias, os locais onde colocavam os corpos, tinham a forma de caixas feitas de barro, chamadas mastabas. Imhotep, que é o engenheiro, teve a ideia de sobrepor as mastabas, dando então a forma de pirâmide e substituindo o barro por pedras lascadas. As pirâmides mais célebres pertenceram à quarta dinastia, a dinastia posterior. Estão localizadas no Vale de Gizé. São elas a Kelps, são as maiores, a Kelps, a Khafre e Miquerinos. Foram 3 grandes faraós. Dinastia é o conjunto de reis e rainhas de uma mesma família, né, que se sucedem no trono. Então, seria o que é isso? É a dinastia, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!